Pare. O que você está fazendo agora, pare. O que eu vou lhe dizer não é para qualquer pessoa que esteja ouvindo. É para você. Você vem carregando uma pergunta que ninguém ao seu redor soube responder. Você olha para a sua vida e percebe que há um esforço silencioso em tudo o que você toca, como se algo em você insistisse em permanecer firme, mesmo quando o caminho parece atrasado. E talvez o que mais doa nem seja a demora, mas a sensação de estar sustentando o peso sozinho, sem que ninguém veja o tamanho da batalha que acontece dentro de você. Você continua respirando por fora, mas por dentro existe uma espera que cansou. Existe uma parte sua que já orou, já confiou, já tentou de novo e ainda assim permanece em pé diante de uma porta que não se abriu do jeito que você imaginava. Eu vim lhe dizer que essa mensagem não chegou por acaso. Ela veio para nomear o que já está se movendo em silêncio e para lhe mostrar até o fim por que a sua vida não está abandonada, nem esquecida, nem fora do alcance do céu. Fique comigo. Até o fim desta mensagem, você vai reconhecer os sinais que já começaram a aparecer ao seu redor e vai entender que eles não são confusão, são confirmação. Você vai enxergar o padrão que tem feito você lutar com tanta intensidade contra pesos que não pertencem mais ao seu tempo. E antes de tudo isso terminar, eu vou declarar algo sobre a sua vida que talvez seja a palavra que você vinha esperando para respirar de novo. Há uma razão pela qual essa palavra encontrou você nesta noite. Há uma razão pela qual você não conseguiu ignorar o impulso de parar aqui e ouvir até o fim. Há encontros que não acontecem por distração, acontecem por ordem. E quando a hora chega, a alma reconhece antes da mente. Você não está recebendo acaso, você está recebendo visita. Talvez você tenha sentido isso sem saber nomear. Talvez, nos últimos dias, alguma coisa em você tenha ficado mais sensível, mais atenta, mais incapaz de fingir que tudo está igual. E quando a vida começa a falar desse jeito, atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o quê, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. A pessoa que só olha a superfície acha que é instabilidade. Mas você, no fundo, sabe que não é apenas instabilidade. É uma mudança entrando sem fazer barulho. Algo vem acontecendo com você. Não de forma teatral, não de forma visível para todos, mas de um modo que o seu interior percebeu antes de todo mundo. Você acorda e sente que o dia já está diferente, mesmo sem ter acontecido nada grande. Você entra em lugares que antes eram familiares e ainda assim existe uma estranheza suave, como se o seu espírito não se encaixasse mais na mesma moldura de antes. Isso não é perda de direção.
é deslocamento santo. Você talvez tenha notado que certas conversas começaram a soar vazias. Pessoas que antes ocupavam muito espaço já não preenchem mais o mesmo lugar dentro de você. Há falas que você escuta e imediatamente percebe que não consegue mais viver de frases prontas, de explicações rasas, de promessas sem peso. E isso não significa frieza, significa maturidade espiritual. Algumas coisas deixam de alimentar você porque a sua fome mudou de endereço. Talvez também tenham surgido ondas emocionais sem causa aparente. Num momento você está em paz, no outro, uma tristeza antiga encosta em você sem avisar. Num instante, você sente uma firmeza estranha. No seguinte, uma saudade sem nome atravessa o peito. Isso assusta quem pensa que sentir demais é sinal de fraqueza, mas às vezes é exatamente o contrário. Às vezes, o coração está apenas reagindo ao fato de que Deus já começou a mover o que estava adormecido. E há outra coisa que você não conseguiu ignorar: os sinais repetidos, números aparecendo em lugares improváveis, mensagens que parecem falar com o mesmo ponto da sua alma. Pequenas coincidências que já não parecem pequenas, porque a repetição delas cria uma espécie de insistência sagrada. Você não está ficando obcecado, você está sendo acordado. Quando o céu quer chamar a atenção de alguém, ele não precisa gritar, ele repete. Esses sinais não são problemas para resolver, são confirmações para receber. A fadiga que você sente em certas áreas não é só cansaço, é alinhamento. A distância que você começou a sentir de algumas relações não é abandono, é separação do que já não sustenta a sua estação. A inquietação que sobe em você em horas específicas não é castigo, é convite. Há coisas que só parecem desordem até você perceber que a própria alma está sendo reposicionada. Respire por um instante e deixe isso pousar em você. Não corra para entender tudo agora. Apenas permita que a verdade chegue sem resistência. Se alguma dessas marcas acendeu algo em você, se pelo menos um desses sinais tocou a sua semana e você reconheceu que não está imaginando coisas, escreva 888 nos comentários. Esse número fala de transbordo, de medida que se abre, de provisão que encontra espaço para fluir. Seus dedos escrevendo isso não são um gesto vazio. São uma concordância pequena, mas real. Escreva 888 e depois volte para mim. Mas existe algo por baixo desses sinais, e é aqui que muita gente se perde, porque olha para a superfície e tenta resolver a dor sem tocar a raiz. Você precisa ir mais fundo comigo, porque o que está acontecendo não começou nos últimos dias. O que você vê agora é apenas a borda de algo antigo. Beneath those signs, there is one single pattern. Há um desenho repetido, uma postura silenciosa, uma forma de continuar segurando o que já deveria ter sido entregue. Você tem agido como alguém que empurra uma porta com o corpo inteiro, mesmo quando o peso do outro lado já mudou. Você tenta abrir com força aquilo que Deus já começou a abrir por presença. O padrão é este. Você aprendeu a confundir resistência com fidelidade. Aprendeu a chamar de perseverança aquilo que, muitas vezes, era apenas a sua alma recusando perder o controle. Aprendeu a insistir onde deveria descansar, a correr onde deveria escutar, a apertar os dentes onde deveria soltar as mãos. Não estou lhe acusando, estou lhe mostrando o mecanismo que ficou funcionando em silêncio dentro de você. E ele apareceu de muitas formas. Quando você continuou explicando a mesma coisa para pessoas que nunca tinham intenção de compreender. Quando você investiu energia em ambientes que já não respondiam ao que havia de mais verdadeiro em você. Quando você insistiu em fazer caber a sua fome numa moldura pequena só porque parecia familiar. Quando você tentou provar valor onde já existia apenas cansaço. Esse padrão não nasce da maldade, nasce da sobrevivência.
Você aprendeu a sobreviver sendo forte demais por tempo demais. Aprendeu a permanecer mesmo quando o coração já percebia que era hora de virar. Aprendeu a carregar a culpa de portas que não se abriram como se a trava estivesse em você. Mas nem toda demora significa bloqueio, e nem toda repetição significa fracasso. Às vezes, o que se repete é só o lugar onde você ainda está tentando amar com ferramentas antigas. E aqui está o custo silencioso de permanecer dentro desse padrão. Sua energia começa a se dividir, sua alegria começa a rarear, sua percepção fica cansada, sua oração ganha peso, e aquilo que deveria ser fluxo vira tarefa. Você continua funcionando, mas por dentro sente que alguma coisa está sendo drenada, não porque você seja fraco, porque você foi longe demais, sem reconhecer o ponto em que a insistência deixou de ser virtude e começou a ser prisão. Mas há uma camada mais profunda ainda, e eu quero lhe mostrar com cuidado, porque aqui não estamos falando apenas de hábito, estamos falando de origem. Há um lugar antigo onde essa forma de existir foi plantada em você. Imagine uma árvore que cresceu em terreno apertado, não porque lhe faltasse vida, mas porque cedo demais suas raízes aprenderam a contornar pedras, em vez de encontrar espaço. Imagine um tronco que se desenvolveu inclinado, porque antes de poder crescer livre, precisou sobreviver ao vento. Você olha a copa e vê força, mas não vê o esforço silencioso que aconteceu debaixo da terra. Assim também é com você. Há raízes em você que aprenderam a se mover sem descanso. Raízes que ouviram, cedo demais, que era preciso ser útil para ser amado, forte para ser aceito, discreto para não incomodar, resistente para não ser descartado. E quando isso acontece, a alma cresce para fora antes de estar segura por dentro. Você se torna competente, atento, leal, firme, mas uma parte essencial do seu centro fica sempre em alerta. Talvez, em algum tempo antigo, alguém tenha exigido de você uma versão mais silenciosa do que você era de verdade. Talvez você tenha percebido que certas emoções não eram bem recebidas, que certas necessidades eram consideradas exagero, que certos desejos precisavam ser reduzidos para caber no ambiente. Então você aprendeu a abaixar o volume da própria presença. Aprendeu a podar a sua expressão para manter a paz. Aprendeu a viver com a sensação de que ser inteiro era arriscado. E o que foi feito com você naquela época ainda ecoa agora. Não como condenação, mas como memória corporal da alma. Há partes suas que ainda pensam que segurança é encolher. Há partes suas que ainda acreditam que entrega é perigo. Há partes suas que ainda ficam de pé como sentinelas, mesmo quando já não existe guerra diante delas. Por isso, você cansa. Por isso, você segura. Por isso, você hesita em receber aquilo que tanto pediu. Mas escute com atenção. A árvore não foi criada para viver torcida para sempre. Ela foi feita para reencontrar profundidade. E quando a raiz volta a respirar, o tronco para de lutar contra o próprio crescimento. Quando a raiz volta a ser nutrida, o que parecia seco começa a responder. Quando a raiz lembra de onde veio a vida, o resto da árvore para de pedir licença para existir. Talvez você esteja sentindo agora que alguma coisa em você está cedendo, não para cair, mas para voltar ao lugar certo. Há uma diferença grande entre quebrar e abrir espaço. O que Deus toca em você não é para destruir o que sobreviveu, é para devolver circulação ao que foi endurecido. E essa imagem ainda vai se completar, porque o retorno começa justamente onde a antiga contenção termina. Se essa árvore antiga dentro de você está sendo revelada agora, se essa raiz e esse tronco tocaram um lugar que você conhece sem conseguir explicar, escreva a frase "Eu estou aqui" nos comentários. Não como pedido, como presença, como o testemunho de que alguma coisa em você acabou de ser reconhecida e já não pode permanecer escondida. Escreva
e depois volte para mim. Porque o que vem a seguir é o retorno. E o retorno não é uma lista de tarefas, não é uma corrida espiritual, não é você tentando fabricar na força aquilo que só pode ser recebido em verdade. O retorno é quando a árvore para de discutir com a água, é quando a raiz deixa de implorar ao vento que pare e começa a beber de novo do que sempre esteve ali. Você não precisa construir uma identidade nova como quem levanta uma casa do zero. Você precisa voltar ao centro, onde a sua vida já estava sendo guardada antes do medo aprender a falar alto. Você não precisa merecer descanso. Você precisa consentir com ele. Você não precisa provar que é digno de provisão. Você precisa parar de tratar provisão como ameaça. Talvez você tenha passado tanto tempo se defendendo da escassez que já não sabe mais receber sem culpa. Talvez tenha aprendido a rejeitar o que é bom antes que possa perdê-lo, como se antecipar a perda fosse uma forma de proteção. Mas isso só mantém a alma em vigilância, e uma alma em vigilância constante nunca descansa o suficiente para perceber quando a porta já foi aberta. Existe uma prática simples para este tempo, e eu a nomeio com delicadeza: o selo da manhã. Antes de tocar no ruído do dia, antes de responder ao primeiro peso, antes de entrar na pressa alheia, permaneça alguns instantes em silêncio e reconheça, com honestidade, o que já está vivo em você. Não peça para merecer, apenas receba. O selo da manhã é isso, não começar a jornada como quem está atrasado para existir. Existe outra prática, ainda mais silenciosa, que eu chamo de o inventário da raiz. Ao final do dia, pergunte ao seu interior o que drenou sua força, o que lhe devolveu paz, o que era apenas costume e o que era realmente chamado. Não para controlar o amanhã, mas para deixar de nutrir o que já está seco. A raiz cresce quando o coração aprende a distinguir entre peso e presença. E à medida que você faz isso, algo em você começa a ser cuidado, em vez de ser forçado. O que antes era esforço, vira escuta. O que antes era defesa, vira discernimento. O que antes era cobrança, vira administração santa daquilo que lhe foi confiado. Você não está aqui para correr atrás de tudo. Você está aqui para steward, para guardar, para conduzir com reverência aquilo que o céu já colocou em suas mãos. Há uma calma diferente vindo sobre você agora. Não a calma de quem desistiu, mas a calma de quem finalmente entendeu que não precisa lutar contra a própria estação. Você vai perceber aos poucos que certas pressões perderão o domínio. Você vai perceber que o que era urgência começa a se organizar em paz. Você vai perceber que aquilo que parecia fechado já não controla mais a sua respiração do mesmo modo. Há um retorno em andamento. Se esta palavra confirmou o que você já sabia em silêncio, deixe o seu curtir ser o seu amém sem palavras, não como número, como concordância, como reconhecimento de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com verdade. Seu amém silencioso também é resposta. Respire comigo por um momento. Deixe a alma assentar no lugar onde ela acabou de ser tocada. Existe alguém na sua vida que veio à sua mente enquanto você me ouviu falar? Talvez seja alguém cansado demais por dentro. Talvez alguém que continua forte para todo mundo, mas já não sabe onde guardar a própria exaustão. Talvez alguém que carrega um rosto sereno e, mesmo assim, vive uma luta que ninguém percebe. Talvez alguém que parece distante, mas, na verdade, está apenas esperando uma palavra que o encontre. Se esse rosto apareceu em você agora, envie esta mensagem a essa pessoa. Não como recomendação, como entrega, como cuidado, como um recado que chegou com hora marcada. E antes que esta porta se feche, eu quero selar algo sobre você. Há um acordo se formando entre o que você ouviu e o que você ainda vai viver. Há uma confirmação silenciosa, atravessando a parte mais profunda do seu espírito. E o que foi dito aqui não termina quando a voz se cala. Continua trabalhando em você
como semente em terra fértil. Antes de encerrar, escreva "Eu sou escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação, como resposta a tudo o que tentou lhe convencer do contrário. Escreva devagar. Deixe seus dedos fazerem o que sua alma já está reconhecendo. Há uma identidade sendo restabelecida em você. Você é confirmado. Você é sustentado. Você é guardado. Você é conduzido com graça quando tudo ao redor parece pesado. Você não está atrasado para o que Deus decidiu financiar em sua vida. Você não está fora do alcance da provisão que já começou a procurar você. Você não foi chamado para viver encolhido diante do medo. Você foi chamado para caminhar com o coração inteiro. Você é lembrado. Você é recolocado, você é chamado de volta ao centro. Você não precisa se violentar para receber o que é seu. Você não precisa se esconder para permanecer seguro. Você não precisa sufocar a própria fé para parecer prudente. Há uma mão sobre a sua história e ela não está soltando você. Agora, em muitos lugares do mundo, há outros corações recebendo a mesma confirmação. Há pessoas que você nunca conheceu, mas que estão ouvindo a mesma verdade e sentindo o mesmo alívio silencioso. Há vidas sendo reposicionadas no mesmo instante, ainda que em quartos diferentes, cidades diferentes, noites diferentes. Você não está sozinho neste ouvir. Você faz parte de algo que não se anuncia com alarde e justamente por isso é real, é selado. Antes de tocar no que vem a seguir, eu quero que você sinta isto com clareza. O que foi aberto em você não volta a ser pequeno depois de ser nomeado. O que foi reconhecido já não permanece escondido do mesmo modo. E o que começou a se mover dentro da sua história não está improvisando, está obedecendo a um tempo maior do que o seu medo. Você não precisa correr atrás desta palavra como quem tenta agarrar vapor. Você precisa deixar que ela desça até onde a sua força costuma terminar e onde a sua confiança costuma começar. Há momentos em que o céu não pede esforço extra, pede consentimento. E talvez este seja um desses momentos em que o seu papel não é vencer a corrente, mas parar de lutar contra a direção. Você tem carregado por tempo demais a sensação de que precisa se provar para merecer descanso. Mas o descanso não chega como prêmio para quem esgota o próprio corpo. Ele chega como lugar de retorno para quem já não quer viver afastado de si. Há uma parte sua que não nasceu para se defender o tempo todo. Há uma parte sua que nasceu para receber sem culpa, e essa parte está sendo chamada agora. Eu preciso lhe dizer algo com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Não foi falta de valor que atrasou certas chegadas na sua vida. Não foi ausência de propósito, não foi um céu distraído. Muitas vezes, o que você chamou de demora foi apenas o intervalo em que a sua estrutura interior estava sendo preparada para suportar o que você vinha pedindo. Algumas respostas chegam cedo demais para quem ainda não consegue segurá-las sem ferir a própria alma. Talvez por isso você tenha passado por temporadas em que tudo parecia quase certo, quase aberto, quase resolvido. Quase, quase, quase. E o quase cansa porque ele acende esperança e logo em seguida obriga o coração a voltar para a mesma margem. Mas até esse quase tem linguagem. Ele revela que a sua história já não cabe mais no lugar onde foi mantida por tanto tempo. Ele anuncia que algo precisa mudar de dentro para fora. Não confunda esse anúncio com desordem. Há pessoas que só percebem o movimento de Deus quando a superfície continua calma. Outras percebem quando os apoios conhecidos começam a perder o mesmo peso. E há você que talvez esteja entre os dois, ainda de pé por fora, mas sentindo que por dentro a antiga estrutura não sustenta mais a mesma forma de viver. Isso não é colapso, é transição. Você vem notando isso em pequenas coisas. Um cansaço que não combina com a quantidade de tarefas, uma impaciência suave com conversas vazias,
uma incapacidade de continuar fingindo que tudo o que antes servia ainda serve. E, no fundo, uma intuição que insiste em lhe dizer que a sua vida está entrando num tipo de maturidade que não pede aplauso, apenas verdade. Esse é o tipo de maturidade que não faz barulho, apenas amadurece. Há uma diferença entre estar confuso e estar sendo reposicionado. A confusão gira em círculos. O reposicionamento parece estranho no começo, mas tem direção. Você tem vivido sinais de direção. E mesmo quando a mente tenta chamar isso de ansiedade, a alma sabe quando está sendo deslocada para um lugar mais verdadeiro. O coração reconhece a diferença entre o que apenas agita e o que realmente conduz. É por isso que a sua sensibilidade aumentou. É por isso que certas impressões ficaram mais fortes. É por isso que você olha para alguns ambientes e sente que algo ali perdeu o direito de governar você. Não porque você se tornou melhor do que ninguém, mas porque a sua percepção está mais desperta. Existe uma lucidez chegando. E a lucidez, quando vem, tira do palco aquilo que antes parecia indispensável. Permita-me afirmar isso de outro modo. Você não está ficando distante da vida. Você está ficando perto demais da verdade para continuar fingindo com facilidade. Isso muda tudo. Muda o que você tolera. Muda o que você chama de normal. Muda o que você aceita como explicação final. Quando a verdade cresce em você, a mentira perde espaço sem precisar de confronto. Há também uma beleza silenciosa em perceber que você já não reage do mesmo jeito ao que antes lhe governava. O que antes o prendia, agora toca e não permanece. O que antes o desorganizava agora apenas revela o quanto já perdeu o lugar. Isso é crescimento real. Não é espetáculo. É raiz. Seja honesto comigo por um momento. Você talvez tenha chamado de fraqueza aquilo que, na verdade, é sensibilidade refinada. Chamou de fraqueza o que era apenas o seu espírito recusando continuar anestesiado. Chamou de fraqueza a dor de perceber o que já não combina mais com a sua estação. Mas a alma desperta sempre parece fragilizada para quem ainda vive adormecido. E o que desperta não está quebrando, está percebendo. Há algo ainda mais importante aqui. O que você está sentindo não é só sobre circunstância externa, é sobre alinhamento interno. Há um lugar em você que começou a dizer não para o que costumava aceitar por hábito. Há um lugar em você que começou a desejar uma forma de viver mais limpa, mais simples, mais verdadeira, menos dividida. Isso é precioso, isso é raro. E isso precisa ser guardado. Porque quando a alma começa a desejar o que é verdadeiro, ela já não suporta permanecer alimentando o que é apenas familiar. O familiar nem sempre é o fiel. O conhecido nem sempre é o seguro. E há laços, pensamentos, ritmos e padrões que continuam próximos só porque foram antigos, não porque continuam vivos. A sua história está ficando madura demais para ser administrada pela repetição. Volte um pouco para dentro e perceba. Quantas vezes você insistiu em explicar a sua fome para lugares que não tinham mesa para ela? Quantas vezes tentou reduzir sua expectativa para não parecer intenso? Quantas vezes chamou de prudência aquilo que era, no fundo, medo de desejar algo grande demais? Não se culpe por isso. Mas também não continue se escondendo atrás dessa velha lógica. A sua vida está sendo chamada para mais verdade do que isso. Há uma porta interna se abrindo agora, não visível para todo mundo, não anunciada em voz alta, mas real. E quando uma porta assim se abre, a pessoa percebe porque a antiga forma de habitar a própria história começa a incomodar mais do que consola. Você sente isso. Você talvez já esteja sentindo há semanas, e tudo o que eu lhe digo aqui é apenas a confirmação do que a sua alma já vinha escutando no silêncio. Não endureça diante desse chamado. Não transforme a percepção em defesa.
Não tente nomear como ameaça aquilo que, na verdade, está lhe devolvendo honestidade. O seu interior está se preparando para sustentar uma entrega diferente. E a entrega diferente não nasce da ansiedade de controlar tudo. Nasce da coragem de deixar Deus financiar o que a sua mão sozinha nunca sustentaria sem se esgotar. Talvez você tenha vivido como quem sempre precisa começar do zero. Talvez tenha construído e reconstruído partes da vida sem que ninguém soubesse o preço. Talvez tenha sobrevivido a perdas pequenas e grandes, sem receber testemunhas suficientes. Mas há uma testemunha maior sobre você agora. Há um reconhecimento maior. E ele diz que a sua história não acabou nos lugares em que você pensou que acabaria. Escute com serenidade. A provisão que chega na hora certa nem sempre chega com ruído. Às vezes ela entra como paz, antes de entrar como resposta. Às vezes ela entra como clareza, antes de entrar como porta. Às vezes ela entra como um novo modo de pensar, antes de entrar como um novo caminho. E isso já está acontecendo. Você vai reconhecer mais cedo do que imagina que certas tensões perderam força porque a sua perspectiva foi tocada. Não fuja do alívio só porque ele parece estranho depois de tanto aperto. Há pessoas que ficam tão habituadas à pressão que desconfiam da leveza quando ela chega. Mas a leveza não é abandono. A leveza é sinal de que você não está mais carregando o que não lhe pertence. E isso é parte da sua restauração. A restauração não começa quando tudo ao redor melhora. Ela começa quando você já não aceita chamar de destino aquilo que era apenas exaustão repetida. Você começa a restaurar sua vida no instante em que para de confundir peso com valor. Nem tudo o que pesa é santo, nem tudo o que custa muito é necessário, nem tudo o que exigiu sua resistência era seu chamado. Há um tipo de liberdade que chega sem espetáculo e ainda assim muda a paisagem inteira. É assim que Deus trabalha quando quer reposicionar alguém para uma estação de provisão mais limpa. Primeiro, ele toca o discernimento. Depois, ele afrouxa o medo. Depois, ele reorganiza o coração para que ele não fuja quando o bem aparecer. E então, a vida começa a se mover com outra gravidade. Você foi muito treinado para esperar escassez, treinado para se preparar para a falta, treinado para calcular o pior, para não se decepcionar. Mas existe um treinamento novo chegando sobre você. Aprender a reconhecer a abundância sem suspeita, a sabedoria sem rigidez, a provisão sem ansiedade. Isso não é ingenuidade, é cura. Eu sinto que você precisa ouvir isto com precisão. O que Deus está financiando na sua vida não é apenas uma necessidade material. É uma forma de permanecer inteiro enquanto recebe. É uma forma de caminhar sem ser dominado pelo pânico. É uma forma de sustentar portas abertas sem transformar bênção em medo. Ele está financiando mais do que recursos. Está financiando estrutura interior. Isso significa que você vai notar uma mudança no modo como encara escolhas. Vai perceber menos urgência de agradar, menos necessidade de provar, menos impulso de antecipar desastres. Vai notar mais clareza para permanecer onde há paz e mais coragem para sair do que apenas exige sua sobrevivência. E quando isso acontece, o caminho começa a parecer menos um labirinto e mais uma direção. Não subestime o que está sendo feito em você nas horas silenciosas. Há reajustes que não se anunciam, mas definem a próxima estação inteira. Há respostas que ainda não chegaram no papel, mas já começaram no espírito. Há provisões que ainda não se materializaram, mas já tocaram a sua maneira de esperar. E a maneira de esperar muda. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o quê, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu,
as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.